sejam bem-vindos a esse nosso canal Podcast de Bem com a Vida. E esse podcast tem como patrocinadores a melhor farmácia de manipulação de Campinas, a Farmapele, e M10 Treino de Resultado. Inclusive, quem treina com a M10, se prepare porque vai diminuir a ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Leite, eu sou nutricionista. E eu sou Giovana Fiorito, farmacêutica. E hoje vamos falar de um tema super importante na atualidade, que acomete muitas pessoas de várias faixas etárias. Vamos falar sobre a ansiedade. E para isso temos uma convidada, Janaína Capovilla, professora de Educação Física, professora de Yoga. Muito obrigada, Janaína, pela sua presença. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada, gente. Obrigada ao canal. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Gi, pela oportunidade. A gente vai bater um papo muito gostoso aqui hoje. Sim, vamos sim. Inclusive, desculpa, a Jana é minha professora de yoga. Sim. Então, eu tô aprendendo com ela algumas técnicas aqui, para dar uma relaxada. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Jana? Vamos sim. Então, fala um pouquinho pra gente como que a yoga consegue melhorar esses níveis de ansiedade, algumas técnicas, né? Como que isso ajuda no controle. Vamos sim. Bom, acho que é importante, antes da gente falar como o yoga ajuda a controlar, né, a fazer com que a gente lide melhor com que a ansiedade, com que a gente entenda a ansiedade, é importante a gente trazer um contexto do que é a ansiedade, né? Sim. Então, a ansiedade, antes da gente começar o podcast, a Mari até brincou, a ansiedade hoje em dia acomete 10 entre 11 pessoas. A gente brinca, mas é um assunto super sério, né? O Brasil tá aí no ranking número 1 de pessoas com transtorno de ansiedade, porque tem uma diferenciação também entre o que é a ansiedade, que todos nós temos, sim, né? A ansiedade é até uma característica de proteção do ser humano. Ela chega a ser saudável, junto com a preocupação, junto com o medo, né? Então, são 3 aspectos ali, 3 características que andam lado a lado ali com a gente, né? Diariamente. Mas, a partir do momento que esse medo, que essas preocupações começam a interferir na nossa qualidade de vida, né? Na nossa rotina, começa a impedir com que a gente realmente consiga executar as nossas tarefas, consiga raciocinar, né, de uma forma clara, de uma forma saudável, isso se torna uma doença, realmente um transtorno. E aí, para isso, o yoga vem, né, como uma ferramenta maravilhosa. Eu sou super suspeita para falar disso. Sou professora no Yoga Flor da Vida há mais de 2 anos. Me apaixonei pelo yoga no meu primeiro semestre da faculdade. A gente não precisa falar quando foi isso, né? Então, o yoga vem aí para trazer diversas ferramentas pra gente. E dentro dessas ferramentas, a gente tem as posturas, que são um clássico, né, do yoga. A gente também falou isso antes de começar o podcast, que é um estereótipo de que para praticar o yoga, você necessariamente precisa fazer posturas. E, na verdade, pode ser um conjunto, mas não é só isso. Então, temos as posturas clássicas, temos as respirações, que aí, nesse tema que nós estamos tratando de ansiedade, é um tema-chave super importante, e também a meditação, né, a prática meditativa em si. Então, quando a gente pega todo esse conjunto, junto com a filosofia do yoga, né, junto com uma base ancestral, vira uma ferramenta, né, um combo realmente que ajuda a gente a tratar e lidar melhor. E todas essas ferramentas que podem ser praticadas de forma fragmentada ou juntas, tem praticamente um objetivo, que é trazer a gente para o momento presente, né? Então, toda a característica da ansiedade é a nossa mente no futuro, é esse medo do que está por vir, né? Essa insegurança, essa preocupação. Então, a prática de yoga vem para trazer o oposto disso, ou trazer o equilíbrio para essa característica, que é fazer com que a gente se torne autoconfiante, né? Então, tenha confiança no momento presente e confiança no que estará por vir.
Sim, é o tal estar presente ali, né? O aqui e agora, que o você aqui e sempre agora. fala nas aulas, porque vou falar do meu exemplo, às vezes eu tô lá na aula de yoga, mas eu estou de corpo presente, a cabeça, a mente tá em outro lugar, ou seja, você não está praticando de forma correta, né? E eu acho que vale a pena lembrar, Jana, que yoga não é uma religião, né? Se você pudesse definir o yoga, o que seria yoga para as pessoas? Eu sei que o yoga hoje é super difundido, mas as pessoas ainda têm um preconceito porque acreditam que a gente tem que ficar adorando alguma divindade, que a gente tem que fazer oferendas, né? Eu tenho pacientes que falam, mas eu tenho outra religião. Eu falo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante, acredito, a gente tirar um pouquinho dessa crença que o yoga não tem nada a ver com adorar nada e nem ninguém. Tô certa? Com certeza. É um preconceito, né, de uma prática que foi trazida de outro país, ou de outros países, porque o yoga não vem só da Índia. E sim, lá a prática pode ser associada à religião hindu, porque é o que se predomina na Índia. É do povo deles, né? Exatamente. Então, quando o yoga vem para o Brasil, além da filosofia, acaba vindo também... um resquício aí do... Isso. Ou acaba vindo até mesmo a adoração, às vezes, né? Aos deuses deles. Mas não necessariamente isso precisa se unir. Sim. Tanto é que... a Ana, que é a nossa coordenadora, proprietária do Yoga Flor da Vida, fez uma formação na Índia recentemente, né, em julho, e aí eu fiquei sabendo, ela trouxe várias informações de lá super legais, que tem o yoga que é praticado na região do Tibete, né, e aí lá eles têm outras características de prática, assim como outras regiões que são praticadas de formas completamente diferentes. Sim, sim. Então, isso não necessariamente se associa com religião. Isso é super importante. É super. Então, se eu fosse definir o yoga como o que ele significa para mim, com certeza é uma prática de autoconhecimento. Perfeito. Né? É uma prática para a gente se conhecer, para a gente estar em contato com o nosso eu, né? Sem tantas interferências do externo. Nas aulas, às vezes, eu sempre trago também, né? A gente é bombardeada de informações, de padrões, de exigências o tempo todo, profissionalmente, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. E aí, às vezes, a gente passa determinado período da nossa vida e se pergunta, nossa, mas afinal, me tornei mãe às vezes, né? Terminei uma formação, me casei, enfim, né? Que é inclusive algo que aconteceu comigo recentemente. E agora, quem sou eu? Se a gente não... Né? Um monte de coisa. Exato. Então, às vezes, a gente precisa dar algumas pausas, olhar para o nosso agora, ver se o que nós estamos fazendo no momento presente ainda faz sentido com as escolhas que a gente tomou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, enfim, né? Às vezes a gente liga ali aquele botão do modo automático e vai igual um trator passando em cima de tudo e acha que é só aquilo. E na verdade não. Então o yoga é esse momento de autoconhecimento, onde através das posturas você consegue relaxar. Às vezes não só relaxar, mas trabalhar força, né? Trabalhar equilíbrio. E algo que eu acho muito bacana de trazer aqui também, que nós trabalhamos sim posturas de flexibilidade, posturas de força, posturas de equilíbrio, mas tudo com uma intenção por trás, senão vira exclusivamente uma prática de ginástica, de academia tradicional, né? Exato. E a Jana falou um negócio muito legal, que você falou o yoga, o que é o yoga pra mim, né? Sim. Então, eu acho que, por mais que tenham todas as regras, né, a filosofia por trás, tenham as práticas já posturais, eu acho que essa técnica, esse conjunto, ele está muito relacionado com o que a pessoa busca. Sim. Né? Porque a gente estava conversando antes e a Jana estava falando que existem vários tipos de yoga, né? Então isso é muito interessante, você até comentou da pessoa conhecer, né, os vários tipos para entender qual o objetivo dela e com qual ela vai se identificar mais,
né, de acordo com o momento que ela está vivendo. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Quando alguém procura o nosso espaço ou me procura individualmente, né, para saber, para tirar dúvidas, para dizer que está interessada no yoga, eu sempre costumo dizer, olha, não tem yoga bom ou yoga ruim, yoga certo ou yoga errada, prática, né, ali dentro de um estúdio, dentro de uma sala, uma prática de 1 hora. Existe aquela prática que vai se adequar à sua personalidade e ao seu momento de vida. Isso muda demais. Eu vou falar por mim, né? Eu conheci o yoga, meu flerte com o yoga ali foi no início da faculdade, mas não foi a prática de hatha, como a gente vê tradicionalmente. Foi uma colega de turma que apresentou o acro yoga, que é uma prática de yoga com mais pessoas, né? Com posturas acrobáticas. E eu achei aquilo incrível, meu olho brilhou. Falei, nossa, então isso é yoga? Olha só. Então isso é yoga? Que legal! E aí, depois de anos, né, passei por alguns momentos na minha vida que aí eu senti necessidade e diversas informações vindas da mídia mesmo, né, de o yoga é bom para isso, para ansiedade, para estresse. E, enfim, fui procurar o yoga por outras razões. Mas me formei e pratiquei o acro yoga em si. Me formei também no Vinyasa, que por um tempo foi uma prática de yoga, e para quem não conhece, né, é uma prática de yoga muito dinâmica, com muitas posturas, uma prática mais intensa. E também estou finalizando a minha formação em yoga terapia, que é uma prática... Ou seja, você fez um leque de possibilidades. Um leque, mas esse leque eu fiz como formação porque eu precisei na minha vida pessoal. Eu senti isso, eu experimentei isso. Em né? cada momento que você estava, uma prática foi importante. Foi né? importante. Então, hoje, para as pessoas que chegam até mim, eu super oriento. A gente, no Espaço Yoga Flor da Vida, nós oferecemos 3 linhas, né? Então, o Hatha Yoga clássico, o Hatha Yoga Flow e o Hatha Yoga, o Hatha Yin, na verdade, que é uma prática mais restauradora, bem tranquila. Então, às vezes a pessoa chega já querendo várias posturas, vários movimentos, eu até brinco, né? Colocando o pé atrás da cabeça. E às vezes, na verdade, não é isso que você está precisando. Só que você só vai entender o que está precisando se você experimentar. Então, experimente. Eu acho que as pessoas têm 2 visões no yoga. Primeiro que é aquela coisa paradinha, que na verdade não é, né? E essa coisa acrobática de querer fazer, colocar essas torções todas. E a gente tem que respeitar o limite do corpo, né? Então, preciso encostar minha mão no pé. Às vezes a mão não chega no pé, chega até o joelho. Então, é um autorrespeito também, é uma auto-observação, é um auto-cuidado, é um auto-tudo ali. É um auto-tudo, é você com você mesma, né? E aí vem o tal estar presente, né? Porque se você não está ali conectado, cabeça, mente, o espírito e o corpo, você não dá conta de fazer. Não. Né? Vira uma prática física, Sim. né? Que você entra e sai, ou igual, ou às vezes até pior. Sim. Né? Porque você não prestou atenção em nada, aí você sai ali com uma sensação estranha, né? De que fui pra me autocuidar. E me auto-machuquei, né? Auto-machuquei, saí machucada, né? Ou saí super dispersa, saí ansiosa. Sim. Então, a gente convida os nossos sentidos para a prática de yoga. Então, o que você está sentindo? Onde você está tocando? O que você está, né? O que o seu olfato está sentindo ali naquele ambiente? O osso da boca, os sons. Às vezes, a orientação da professora. A Mari, acho que consegue falar isso até melhor do que eu, né, Mari? Sim. Porque ela é aluna, então, às vezes, tá ali a voz da professora, mas você te conduzindo, né? Mas você tá pensando no que vai precisar jantar, no que você vai fazer na janta, em qual horário que você vai precisar acordar amanhã, a cabeça não para. E algo muito legal que eu acho de falar aqui também é que o yoga não visa você cessar os seus pensamentos. É impossível, né? Tem algumas pessoas que já me procuraram falando assim, nossa, eu quero
dá um stop. Como se fosse pausado. Essa questão da meditação, né? A gente escuta muito isso quando vai começar uma técnica de meditação. Fala, esvazia sua mente, deixa os pensamentos irem, se eles vierem, manda embora. Eu falo, gente, mas como é que faz isso? O pensamento tá aqui. Então, virou até motivo de tirar sarro na internet. Vem logo, paz, vem logo, paz. Porque acho que a pessoa busca a yoga, né, pensando já nessa questão de, é meditação, é zen, e acha que vai chegar lá e que tem que tirar o pensamento da cabeça. Na verdade, a gente fala que todas as técnicas que nós vamos usando ao longo dessa linha, né, do Hatha Yoga, frisando muito que existem várias, a prática conduz a um mergulho, né, um mergulho profundo ali para dentro de si. Então, é como se cada etapa da aula te conduzisse para o final, que é onde você consegue meditar e relaxar. Então, não é que você precisa parar de pensar o que é para você parar de pensar. É que você consegue se acalmar e perceber o que você está pensando com clareza. Quantas vezes no dia você para observar os seus pensamentos? Sim. Às vezes a gente tá tão corrida, né? Dirige, pega isso, responde, paga. A gente em 3 minutos aqui resolveu a vida, né? A semana. É o tempo inteiro, a gente é bombardeada. E a gente se cobra muito por isso. Sim. Da proatividade, né? Da produtividade. E é uma produtividade tóxica. Sim. Que a gente tá vendo que isso não tá fazendo bem pras pessoas. E não é assim pra uma ou duas. É a sociedade, é o país. De 10 mulheres que eu atendo, 10 têm esse nível de ansiedade que já tá instalado no corpo. E aí virou doença, né? Exato. Então, se permitir parar, se permitir observar os pensamentos. Nossa, mas eu não consegui relaxar, mas a minha mente não parou. Tá, mas você percebeu isso. Sim, você tomou consciência, exatamente. né? Acho que o mais importante você conseguiu ficar consciência. Parada e observar isso. Olha que incrível. Então, não se cobrar tanto para conseguir relaxar, para conseguir ficar zen na aula. Às vezes não é. Sim. Às vezes não é. E às vezes o yoga incomoda também, né? Eu assisti um documentário super legal recentemente que falava sobre a contradição na tradição do yoga. Então, quanto a gente pode ser... entrar em contradição mesmo, né? Com algumas práticas. E uma delas é a gente olhar também para cenários, né, à nossa volta, como, por exemplo, o meio ambiente, né? Então, olha, o que você pode fazer para melhorar a sua vida ali na sua casa, né, no seu ser, mas também ao seu redor. Então, nem sempre vai ser para ficar super zen, né? E às vezes a sua ansiedade vem de incômodos que você não toma consciência. Então, se permitir tomar consciência desses incômodos também, né? Da voz e tudo mais. Esse negócio do ambiente que você falou me lembrou de uma coisa, aquela série, não sei se vocês viram, Zonas Azuis, não é? Eu vi, mas não olhei. Eu vi, mas não assisti. E é muito legal, assista, vale a pena. É bem curtinha e aí você falou do ambiente, né? E lá eles frisam muito, depois de ele ter estudado um monte, né? Das pessoas mais longevas e que vivem lá melhor. Okinawa, né? Isso, tem Okinawa, tem lugar na Costa Rica, tem vários lugares, tem né? no Peru, não sei se é no Peru, mas é aqui na América do Sul. Aqui tem alguns lugares que ele viu Bora que as pra lá, pessoas... vamos, né? Mas então, isso aqui é o mais importante que ele falou, que eu achei interessante com o que a Jana comentou a respeito do ambiente. Porque ele fala assim, para você mudar a mentalidade da pessoa... Gente, a gente já tem anos de estrada, né? Estrada e estresse. Para você educar uma criança que tá ali começando do zero, já é difícil. E ela veio com uma bagagenzinha zero, né? E você tá começando do zero. Uma linha de mão, a gente tá com mala de... É muito difícil você conseguir educar uma criança. Então imagina a gente que já tem anos de estrada, que já tem um monte de experiência, que já viveu um monte de coisa e que já consolidou um monte de pensamento na nossa cabeça. É muito difícil a gente mudar o pensamento. Mas ele fala que o ambiente, ele é crucial. Porque a partir do momento que você muda o ambiente ao redor da pessoa, você muda os hábitos dela automaticamente. Isso é óbvio. Então é muito mais fácil, né, você fazer. Então você falou de promover um ambiente, você cuidar do meio ambiente, ter essa preocupação. Ou mesmo eu imagino que no ambiente ali da aula, tudo que acontece ali, ele é propício para te levar, para te conduzir
a um estado de espírito. E assim, né? fazendo propaganda, né? Vou fazer propaganda. Lá no Flor da Vida, quando você abre a porta, o cheiro. Que delícia. Derrete, né? Já Você relaxa. entra, parece que é engraçado isso, né? Agora que eu prestei atenção, mas da porta para dentro, o som foi planejado, a temperatura da sala, a decoração, tudo foi planejado para isso. Então, a gente tem uma facilidade maior para conseguir chegar nesse estado de yoga, se assim existe isso, né? estado de yoga. Quando a gente sai, engraçado, porque fala, minha parte zen ficou, né? E agora vamos pro mundo. Mas a gente sai mais fortalecido, com as ideias, sabe, que nem gavetinha, assim, cada coisa sai dentro do seu devido lugar, né? Mas é isso isso mesmo. que é engraçado. E assim, eu espero a semana inteira para fazer yoga, Ai, que acredita? delícia. Porque Eu vou falar em fazer uma sábado. aula. Vontade. E é legal, Jana, você falar também que a gente não precisa estar dentro do Yoga Flor da Vida, né? A gente pode estar no carro, não pode? Para fazer yoga? Pode, com certeza. Uma respiração, né? Uma auto-observação da sua mente. O fato de você parar um pouquinho, né? E falar, calma, deixa eu ver aqui o que eu tô pensando. Deixa eu me reorganizar. Você pode se reorganizar, às vezes, com uma postura. Alinhar a sua postura, falar, nossa, eu falo e eu tenho relatos de alunos que já chegaram para mim e falaram, olha, tem momentos no meu dia que eu me vejo assim. Sim. Tenso, né? O tempo todo. Que a mão, o pezinho, né, assim, espremido. Respira, relaxa, né? Solta um pouquinho, se ajusta. Respira fundo algumas vezes. Isso faz muita diferença. E eu sempre dou algumas lições de casa no final da aula, das minhas aulas. Então, por exemplo, na semana passada, a gente falou sobre criatividade. E que a criatividade, na verdade, não é um dom, que ela surge através de incômodos. Os incômodos nos levam a procurar, né, soluções. E eu incentivei os alunos. Quais são os seus incômodos? Né? O que te incomoda? O que você precisa buscar soluções à sua volta? E aí tem os níveis. Soluções para mim, soluções para o meu meio, pequenininho, né? Soluções para minha comunidade ou soluções para o meu país. É claro que a grande maioria de nós vai ficar no eu. E tá ou tudo ali, bem, né? tá tudo super Já bem. é um benefício para quem convive com você, por exemplo. tudo super Foi aquilo que aconteceu ali. Você falou da água, né? Aí, porque quem não tá vendo, né? A gente derramou água e faltou um hidratante, passou aqui. Criatividade. Ela solucionou o problema de limpar a mesa e de hidratar o corpo. Aqui na bagaceira, meu. Né? Exato. E algo que a Mari também falou que eu acho super válido, e eu brinco muito com os meus alunos sobre isso também. É muito fácil a gente praticar yoga numa sala onde tudo colabora para você ficar em completa harmonia. Mas e aí, lá nas suas 24 horas do dia, que o bicho tá pegando, né? Ela tava até comentando aqui que sua vida também é uma loucura. Eu falei, dá um desconto, por favor, pra Gi, porque vou pegar leve com ela. Obrigada, É gente. muito mais difícil a gente se manter. Imagina. Eu também não. Imagina, menina. Meu filho é só uma farmácia. Nas outras 24 horas que a gente precisa se equilibrar em meio às infinitas demandas que a gente tem, que a gente precisa ser forte, porque tem hora que a vida vai lá e, né, Na cara, se tapeia e você precisa voltar pro seu eixo. Você precisa ser flexível, porque tem hora também que você quer daquele jeito, ou que alguém quer daquele jeito, e aí você precisa soltar aqui, ou aceitar que o outro solte. É uma via sempre de mão dupla, né? Então, olha só os 3 pilares que eu comentei sendo praticados na nossa vida. Então, a gente pratica força, equilíbrio, flexibilidade na aula de yoga, mas não é só pra gente fazer postura. Na verdade, isso né? A gente faz com uma segunda, terceira intenção, que é conseguir a força, o equilíbrio, a flexibilidade no nosso dia a dia. E se a gente tiver tudo isso, o impacto sobre a ansiedade vai ser Muito. menor.
A ansiedade não toma conta da gente. Se você tiver essa flexibilidade, você vai saber Exato. o limite, né? Todo esses três aí, né? Esse tripé vai influenciar em tudo, né? Com E eu certeza. acredito que o yoga traga essa autopercepção, né? Falar, ó, agora eu preciso dar um passinho para trás, ó, agora eu preciso respeitar o limite do outro, porque tem hora que você quer esganar o outro, entende? Tem, aí não pode ter muita força, não pode trabalhar muita força. E aí, Vai pedir paciência e não força. E aí eu acho legal Estraga já muito. trazer vocês duas para isso também. E eu sou um exemplo claro, né? Eu sou professora de yoga, professora de educação física, Você fica enfim. com raiva, você fica com ódio, você fica com ansiedade, gente, Jana? Sério? muito. Fica, né, gente? Tem hora que você fala, como que isso foi acontecer? E aí vem o ego, porque você se acha super superior em alguns momentos, em algumas situações. Fala, não, comigo isso não. Não poderia ter acontecido. Mas acontece. Sim, Somos sim. humanos e Sim. a única coisa que a gente pode ter certeza que vai acontecer a vida inteira são mudanças. Sim. Mudanças Deixa eu tirar vão uma surgir. dúvida, que é uma dúvida pessoal minha, que a gente tá falando de força, flexibilidade e tal. E eu sei como tem os vários tipos de yoga, eu queria saber qual que é o tipo, se é que tem, né, um tipo mais focado para isso. O acro é de acrobacias, né? Pelo que eu entendi, deve ser super legal. Sim. Mas pensando na questão de alongamento, por exemplo, porque a gente que trabalha, eu, por exemplo, trabalho muito sentada. E a idade vai chegando, você começa a sentir, Enferrujar, né? Assim, pratico exercício com frequência, tudo certinho, mas ainda assim o corpo já começa a sentir, né? A gente vai judiando dele. A gente não nasceu para ficar sentado, sei lá, 8, 10 horas por dia. Os bebês Não. colocam o pé na boca com facilidade. Vai Exatamente. querer Agora a fazer gente isso vai agora. colocar a mão no chão, né? Então, e qual que é o tipo, qual que é a linha, Modalidade, né? A modalidade, não sei como é o nome, né? Do yoga que está mais relacionada a essa parte de posturas de alongamento. É hatha alguma coisa ou ele é só o hatha ou é outro? Olha, é uma linha tênue responder essa pergunta, porque vou falar com base no que eu sei, né, no que eu pratico e no que eu vejo no Brasil. O Hatha, ele ficou assim, com muitas características, né? Então, eu poderia te responder que o Hatha Yoga é o ideal. Tá. Que aí é uma prática que vem repleta de posturas e é uma prática facilmente moldada, né? A Mari faz a prática de Hatha lá comigo, ela vê que toda semana são posturas super diferentes. Mas tem o Hatha, o próprio yoga restaurativo, né? O Hatha Yin que a gente dá, que são posturas que você fica cerca de 5 minutos, mais ou menos, em uma postura. Eu não tenho paciência. Então, relaxando, alongando. 5 minutos numa postura? Já quero. Ele associa o alongamento com o relaxamento, porque você tem que ter uma resiliência para ficar. Nossa, 5 minutos numa Exato. postura. Mas, por outro lado, hoje eu, na minha prática de yoga pessoal, faço a prática de Ashtanga, que é uma prática de yoga sistematizada, né? Então, ela tem ali uma série de posturas que você vai praticar. Todas as aulas vai ser aquilo. As mesmas As posturas. mesmas sequência. posturas, isso. Tá. Você vai ganhando posturas do seu professor conforme você vai avançando. Então, eu não ensino, mas eu pratico. Foi uma necessidade que eu vi na minha vida de ter uma prática que não fosse destinada para eu ensinar. Uma e só eu sua. Pra chamar de Sim. E Seu assim, momento, meu né? momento. E por mais que ela seja intensa, né, no sentido de ter muitas posturas, mas ela tem posturas que alongam demais. Mas no Hatha também. As Tem. nossas aulas são repletas de alongamento. Com certeza. E o legal é o limite, sabe, Gi? É o cada um limite. vai no Sim, seu. tem gente que... esse exemplo aí da mão no chão. Tem gente que coloca a mão inteira, tem gente que coloca no tornozelo, tem gente que coloca no joelho. E cada um vai na. Sim, e aí é legal porque vai progredindo, né? Aquela que estava com a mão no joelho, depois de algumas aulas, Sim. vai conseguindo flexibilizar realmente. E Né? as turmas são grandes, normalmente. São grandes. Eu acho que depende muito de estúdio, de lugar, de professor, né? Mas geralmente as turmas Aí, são... Jana, já nesse ensejo, faz um convite aqui, ó. Olha para essa câmera, faz um convite, porque o Flor da Vida oferece uma aula experimental. Oferece, Né? Exatamente. Nós oferecemos uma aula experimental, né? Uma aula de cortesia
para todas as pessoas que tenham interesse em conhecer a prática de yoga, né? Então, acho que a gente está falando aqui de ansiedade, que é algo que é natural do ser humano, mas todo mundo tá com alguns níveis ali, né? Com níveis a mais de ansiedade. Então, vem uma prática dessa semana, por coincidência, é uma prática de yoga para a ansiedade, né? Então, quem se interessou, quem viu ali, que serviu, lá a gente já vai marcar. Então, venham. Tem também algumas aulas disponíveis no YouTube. Então, se você quer conhecer o nosso trabalho, quer conhecer a nossa metodologia, a gente tem uma metodologia própria de ensino. Então, assiste lá pelo YouTube, e a gente tem um blog que é super legal também. Então tem muitas... A gente acha que tem só esse viés prático, né, de posturas e tudo mais, mas tem gente que se interessa muito pela parte filosófica, de informações, mesmo, né? Ou não de posturas, né? Então quer meditar, quer aprender a respirar de formas diferentes, para controlar a ansiedade. Sim. Então, nosso blog tem informações super legais. A gente pode deixar na descrição. Vamos deixar. Então, vamos deixar tudo lá. É super legal. E propaganda feita. E aí eu tinha uma pergunta para te fazer, porque a gente sabe que o yoga, infelizmente, não é acessível a todos. Financeiramente, a gente tem algumas aulas lá disponíveis, legal. Mas você, no comecinho, estava falando também que a Organização Mundial da Saúde e quem mais? A Vigilância? Não. O Ministério da Saúde e a OMS. Tá, o que eles fizeram mesmo? Me conta, porque eu já esqueci. Eles consideraram a prática, a OMS considerou a prática de yoga como uma ferramenta complementar no combate ao transtorno da ansiedade. Olha que bacana. Isso. Então, não é... E isso é muito importante a gente falar aqui também. Não é que o yoga trata a ansiedade de forma isolada. É uma ferramenta. Uhum. Então, se você tem um diagnóstico de ansiedade já, é um acompanhamento médico, é um acompanhamento, né, nutricional, psicológico, às vezes farmacológico, que precisa também. Então, é uma ferramenta complementar, né? E aí, o Ministério da Saúde, né, nós aqui no Brasil, foi incluído também como o yoga, né? Assim como a acupuntura também, já eu vou trazer esse ganchinho, como parte do programa de saúde integrativa. Então, isso significa que ele foi para o SUS. Olha que bacana. Então, muitas unidades básicas de saúde estão oferecendo o yoga. Acessível, né? Exato. Então, tem espaços, né? Você fala, mas vai ter yoga no meu postinho? Não, mas às vezes falo lá no bairro da minha mãe. Tem como se fosse uma praça, né? Que tem um ginásio ali pequenininho dentro. E ali, naquele lugar, é ofertado. Olha que bacana. De forma gratuita e acessível para todo mundo, né? E é importante a gente falar, né? Isso que a Jana estava comentando a respeito de casos de transtorno de ansiedade diagnosticados, né? Porque a gente estava comentando isso, conversando sobre isso antes, né? E a gente achou até baixa a porcentagem. A Jana falou que cerca de 10% do Brasil é diagnosticado com transtornos de ansiedade. Mas é importante a gente frisar a questão da diferença, né? Do diagnóstico de transtorno de ansiedade e as pessoas ansiosas, que todas somos. Então, a gente acaba tendo sintomas da ansiedade. Todo mundo convive em algum momento da vida com algum sintoma de ansiedade, mas não necessariamente é diagnosticado com o transtorno de ansiedade. Exato. Então, talvez também esses serviços, né, que são oferecidos pelo SUS, talvez eles realmente necessitem dessa questão do diagnóstico médico, né, do transtorno de ansiedade, né? E aí, puxando para o gancho da nutrição, né, o comer compulsivo é um sintoma da ansiedade. É um comer de emoções, né? Você come as suas emoções. Tapar um buraco, né? Realmente. E aí a gente tem alimentos, por exemplo, que potencializam a ansiedade, né? Os bebedores de café, né? A cafeína vai potencializar essa ansiedade. Lembrando que a cafeína fica circulando na nossa corrente sanguínea por até 8 horas. Nossa, então, uma xicrinha? Cafeína, né?
Os refrigerantes escuros, que também tenham cafeína. Chá preto, chocolate. Chá preto, chá verde também tem cafeína. Energéticos. Tem gente hoje viciada em energético, Toma uma né? latinha todo dia. Eu conheço várias pessoas, todos os dias. E tem gente assim, eu tomo café até as 4 horas da tarde. Sim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite você vai estar com café ainda na sua circulação sanguínea. Isso vai prejudicar o sono. Então, é um efeito bola de neve. A gente e a só insônia vai... também entra como se um você sintoma, dorme né, mal... de ansiedade. Porque você deita e aí, vocês já viram? Tem um meme no Instagram que tem assim falando, né? Eu quando deito... pra dormir e relaxar, minha cabeça como fica. Aí tem uma bandinha tocando, né? E a cabeça é uma da banda de pessoa, rock, tipo, né? Heavy metal gente, mesmo. Você deitou pra dormir, pra ser o momento mais relaxante do seu dia, que você vai descansar, reparar, né? E aí a cabeça do ansioso realmente começa a vir todos os pensamentos, né? E quando acorda também, né? Você acorda mil já acorda com a cabeça a turbilhão, E né? quais os alimentos, Mari? Falando de alimento, existem também os alimentos que acabam segurando, dando uma diminuída nessa questão da ansiedade, dessa compulsão. É tudo um contexto, né? Agora a gente tá nessa época de verão, então os alimentos frescos, principalmente, os alimentos ricos em água, as frutas da estação, agora a gente tá na época de melancia, a melancia é super refrescante, então primeiro consumir alimentos frescos, alimentos da época, mas tem alguns alimentos específicos para o controle da ansiedade, e a banana, por exemplo, a banana, se a gente colocar uma pitadinha de canela, ela ajuda a produzir 5-HTP, né? Que vai dar uma melhorada aqui na produção de serotonina. E é legal, a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque é um outro podcast, a relação de ansiedade com o intestino. Sim. Né? Intestino é tudo, né, gente? A gente, na formação em modulação intestinal, a gente fala assim, cabeça que pensa, cabeça que sente, né? A gente tem um Wi-Fi ligado aqui, cérebro e intestino. Então, se eu como de forma errada, se eu sou fã de fast food, de alimentos industrializados, a gente mata as bactérias boas do nosso intestino. Ai, tô presa aqui. E a gente vai piorar a ansiedade. Então, é um contexto, né? É um conjunto de coisas, inclusive os fitoterápicos, né, A gente tem muitas alternativas também, né, para ajudar. Na verdade, os fitoterápicos, eles acabam ajudando nessa questão da mesma forma que o alimento, né? Então, a gente pensa numa suplementação de fitoterápico, seja para ansiedade, seja para intestino, seja para qualquer finalidade, né, que a gente busque. O fitoterápico, ele só vai te dar uma concentração maior daquele ativo que está dentro do alimento, trazendo um benefício, né? Então, a pessoa... um exemplo, vamos pensar na questão da banana. O que a gente tem na banana de ativos, de fitoquímicos que vão... o 5-HTP. O 5-HTP, né? Então, o 5-HTP, ele é um precursor da serotonina, então a gente sabe que a serotonina seria, né, chamada vulgarmente como o hormônio da felicidade. Então, a serotonina, ela está relacionada a diversos mecanismos para trazer a sensação de bem-estar, né? Então, a gente fazer uma suplementação com o 5-HTP, é aquela pessoa que não comeu um cacho de banana no dia, ela toma uma cápsula de 5-HTP, que é um fitoterápico, principalmente da Griffonia simplicifolia, que é o que a gente utiliza, padronizado no fitoquímico, que é o responsável por trazer essa atividade. Então, a gente tem o 5-HTP, tem outros também fitoterápicos adaptógenos, por exemplo, né, que a gente já falou sobre isso em outros episódios. A Ashwagandha, que é super interessante, que também está bem relacionada com a parte indiana, muito utilizada, né, e que tem tudo a ver com a yoga, né, nesse cenário. Toda uma filosofia então, junto. Tem muitas ferramentas que a gente pode ter para melhorar a questão da Tem ansiedade. como complementar sempre tudo junto, muita coisa, né? A Mari é minha nutricionista também, então acho que uma cuida da outra. Todo mundo se cuida aqui. Todo mundo se cuida, Tudo né? junto. Tem uma listinha que eu preciso levar lá pra Gi de alguns componentes aí, alguns ativos que a Mari me passou. Então é uma troca, né? E também tem outras alternativas. A Mari também é acupunturista. Sim.
Então, ela cuida de mim também com a acupuntura, né? Tem... Sim, acho que dá até pra você comentar algumas coisas, né, Mari? Jana chegou, assim, no consultório super ansiosa por motivos, né? Todo mundo tem, mesmo ela sendo professora de yoga, tem os motivos pessoais, né? Então, a gente fez 5 sessões de acupuntura já, né? Nas 2 primeiras, você ficou mais irritada, potencializou, né? Porque a acupuntura também não vai resolver tudo. Mas nas últimas 3 sessões, que a gente já conseguiu equilibrar todo o organismo, equilibrar todo o organismo é muita... forte. Equilibrar um pouquinho o organismo, você já conseguiu ter semanas melhores, né, Jana? Muito melhores, muito melhores. Então, é um conjunto, né? Sim. Tem ali algumas coisas que ela me passou, né? De alguns ativos, enfim, não sei nem falar, vitaminas, enfim, que ela me passou. Tem a minha prática de yoga constante, né? Diária. E tem também a nutrição e a acupuntura que entra, né? Então, quais alimentos que eu estou comendo de acordo com o momento da minha vida, né? De acordo com a minha situação ali, enfim. E a acupuntura também para ajudar nesses pontinhos. Sim. Então... não adianta sair da aula de yoga e comer um fast food, né? Exatamente. Você tem que ter... O importante, eu acho, como você falou, ela fez as primeiras sessões de acupuntura e ficou mais irritada no começo. Sim, ficou. Porque eu acho que tudo isso que a gente busca, né, essas ferramentas, tanto a acupuntura quanto o yoga, ou quando você vai entender melhor a sua alimentação, procura se alimentar melhor, fazer uma suplementação, é tudo uma busca, né? Sim. Então a gente tomou consciência de que a gente quer melhorar, de que a gente quer ter mais qualidade de vida, né? Precisa, e aí a gente vai atrás das alternativas, aquilo que tem mais a ver com a gente, né? E aí quando você faz a acupuntura, a primeira sessão que fica mais irritada, é o momento que você tá trazendo para o presente, você tá sendo obrigada a enfrentar o seu presente, os seus sentimentos, lidar com os sentimentos. Então eu acho que isso, naquele primeiro momento, é meio que apresentar pra gente assim, ó, você tem que lidar com isso aqui, é isso aqui que tá acontecendo na sua vida agora. E às vezes a Mari até brinca comigo, fala assim, como você tá? Ela me pergunta, agora eu já entendi, depois de 5 sessões, eu entendi isso. Como você tá? Né? Eu explico ali, Aí ela vem, pega, passa a mãozinha assim em alguns pontos do meu corpo. Não, seu corpo está me falando outra coisa. Então eu vou pelo que o seu corpo está me falando. Que bruxaria é essa? Parece bruxaria. Mas o corpo fala, né, gente? O corpo fala. Não tem jeito. E também não adianta, acho que linkando aí vocês duas, que não adianta um paciente, né, procurar uma nutri, receber ali um cardápio super lindo, maravilhoso, e aí ele não seguir, né, e não ser honesto de não conseguir seguir e às vezes precisar suplementar, igual você falou o exemplo da banana, né, vamos continuar. Não dá pra comer um cacho de banana por Não dia. dá. Uma banana não vai ser capaz de melhorar a ansiedade, né? Exato. Mas uma cápsulazinha que tem o ativo da banana já vai... Exato, então também ser honesto, né, consigo comer e se eu tenho acesso fácil ou não, e aí entrar com os suplementos também, que eu acho que a manipulação tá aí pra ajudar a gente, né, eu senti uma diferença absurda, eu tô com você desde julho. Gente, sou outra pessoa. É a minha terapia também. Ela fala que faz yoga, mas é a minha terapia com ela. E vale lembrar também, muita gente pensa que tenha essa dúvida, não precisa ser vegetariano para fazer yoga. Não tem nada a ver. As pessoas associam. Não posso comer carne. Muito. Não tem necessidade. Você pode comer seu bichinho, sua carninha, não tem problema nenhum, né, Jane? Exato. Então... Tanto a questão da religião quanto a questão da carne. Tem pessoas de N religiões, né? Igual a gente estava falando naquela hora. E também com cardápios variados, né? Sim. Eu me tornei vegetariana, mas eu acho que foi uma consequência de anos de prática. E aí tem, enfim, né, várias bases filosóficas que trazem diferentes interpretações pra gente e aquilo, o que eu vou pegar pra mim, o que me toca, né? E aí, por aí, a gente vai tomando as nossas decisões com base no que faz sentido e que traz bem-estar pra gente. Sem maltratar. Não adianta não vou comer carne, passa num churrasco e tá babando. Fica sofrendo, né? Aquilo faz mal, você começa a ficar mal mesmo, né? Triste, isso afeta seu ciclo social. Exato, tem muita gente que vê por esse. Algumas pessoas me falam isso, nossa, mas e agora?
O que você vai fazer? Sofre por você, né? Sofre por mim. Pra mim tá Falo, fazendo gente, mas tá sentido. tão gostoso pra mim. Sim. Então, tomar essa decisão quando fizer sentido e ficar bem com aquilo. Acho que isso vale pra tudo na E a vida, gente né? tem que ser gentil com a gente Com mesmo, eu acho, né? certeza, com Porque certeza. toda essa mudança, né? Por mais que no momento que você entendeu que faria sentido pra você virar vegetariana, né? Não foi de um dia pro outro que mudou Não. tudo e que foi tudo fácil. Então, eu acho que a gente tem que pensar É uma conquista que é devagarzinho. diário, né? Então, não faço exercício físico. Se eu fizer exercício físico hoje, eu não faço yoga, fiz yoga ou qualquer outro exercício que te, né, dê prazer, fiz isso, é um pontinho vencido. Consegui me alimentar melhor, é outro pontinho vencido. Então, a gente não se cobrar tanto, porque, como você disse, nem sempre o que funciona pro outro funciona pra Exato. gente. E tá tudo bem. E eu acho né? que é um super ponto isso que você falou, da gente linkar com aspectos da nossa vida que acabam aumentando demais a nossa ansiedade. Que a gente é como se tivesse uma lista do que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que treinar, o yoga faz bem, então eu tenho que fazer yoga. A alimentação super equilibrada, então tá. E, sabe? E as comparações, né? Então, eu tenho que ler, eu tenho que dormir cedo, eu tenho o quê? Você não tem que nada. Ninguém é obrigado Que a o nada. outro faz, você não é obrigado a fazer, né? Dentro agora, né, dessa minha esfera de professora de educação física, eu recebo gente sofrendo. Eu não gosto de treinar, eu não gosto de musculação, eu não gosto de funcional. Eu falo, então não faça. Que preferência. Não faça. Nossa, mas aí E é um terrorismo que foi colocado. Não, gente, tem tanto esporte por aí. Sim. Mais uma vez, né, que é ofertado, às vezes por unidades básicas, às vezes de forma As gratuita, praças, tem em os praças. os equipamentos, né? Pra fazer. Exato. Então, busquem alternativas que façam sentido pra você. Não foi numa aula de yoga que não gostou? Não se prive, conheça outras linhas, conheça outros professores, sabe? É match mesmo, né? É Eu, match. antes de ir no Yoga Flor da Vida, que eu falei, eu passei por 3. Não consegui, eu não me adaptei com o local, com a professora, com o lugar realmente, não deu. Eu falei, vamos tentar mais um. E aí, Sim. olha, aqui acho que é o Esse meu rolou. jeito. Certo, rolou. Exatamente. Bom, sabe o que eu queria de você, Jana? Que olhasse para aquela câmerazinha ali e desse aí uma dica ou um exercício, uma técnica que todo mundo consiga fazer, independente do local, da idade, do estado de saúde, se é doente, se não é doente. Uma, duas, sei lá, o quanto que o seu coração aí permitir para ajudar na ansiedade. Tô no perrengue, tô no meio de uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer? Vou lembrar da Janaína nessa hora, o que eu posso fazer? Lembra de mim, gente. Eu tenho alunas que brincam que elas falam que em alguns momentos da rotina dela vem a minha voz, assim, respira. Isso acho que eu vou gravar, né? Não, gravar. Na aula de yoga, Relaxa. parece que ela passou amaciante. É um véu. Você vai derretendo. Mas brincadeiras à parte, respirem. Gente, respiração. O ar é gratuito para todo mundo, tá disponível para todas as pessoas, independente da sua condição, independente do lugar que você esteja, né? Tô dirigindo, a Mari até perguntou, tô dirigindo, tô em casa, tô no escritório, né? A Gi também comentou, fico sentada ali muitas horas do meu dia, às vezes não, gente, às vezes não dá. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade de ter frações ali no meio do dia e conseguir sair para mexer o corpinho. Essa é a realidade de muita gente, né? Então tem aquela respiração profunda. Faz uma inspiração longa, estufa mesmo a barriga. A gente também criou um respiração padrão, aqui, né? uma respiração alta, e essa respiração alta aumenta a ansiedade. Fica ofegante. Fica ofegante. Chega, não sei se vocês já se perceberam em algum momento do dia, que faz uma respiração. Tem hora que você busca o ar, porque seu corpo ficou respirando só aqui. Isso acaba, né, com tudo, enfim. Mas então, respiração profunda, deixa a barriga lá pra frente. Expande as costelas, né? Então, afasta as costelas para as laterais, deixa o umbigo ir lá pra frente. E essa respiração profunda, faz uns 10 ciclos, se for possível, sem pressa, né? Então, dá um intervalinho, depois faz mais um pouco. Se conseguir fazer 3 ciclos de 10, lindo. Consegui fazer 5, já não tava no carro, foi
O que deu? Já tá bom. Foi ótimo. E aí tem uma respiração que também é para ajudar no foco, que é algo que a ansiedade tira muito, Sim, né? Total. Então, conta até 4. Então, inspira contando em 4 segundos, deixa os pulmões cheios de ar em 4 segundos, solta o ar em 4 segundos e deixa os pulmões vazios em 4 segundos, que é a respiração quadrada, né? Dentro. Inspira, Isso. segura. Solta o ar, segura. Segura. Exato. Se perdeu ali, né, que são 4 etapas, para quem tá começando, às vezes isso é difícil, inspira em 4 e solta em 4. Tá ótimo. Nossa, senti que eu consigo avançar, consigo respirar em 5, né, consigo em 6. Lindo. Mas É uma não comece, evolução. é uma evolução. Então, acho que essas 2 respirações, a profunda e essa que você precisa focar a sua mente contando, Sim, é sim. ótima. Muito boa. Jana, nosso tempo tá acabando. Ah. Foi um prazer te receber aqui. Suas dicas foram valiosas. E aí, faz a última propaganda aí do Flor da Vida. A gente vai deixar o link. E aí, de repente, se você quiser, fala que tem que agendar uma aulinha, né? Isso. Só para Claro, gente claro. finalizar. Bom, então, o Flor da Vida, nosso estúdio fica na Olavo Bilac, né, 361, aqui no Cambuí, em Campinas. É sobreloja, então é primeiro andar. A gente tem uma equipe de 5 professoras, né, incríveis ali, todas extremamente capacitadas. Temos diversas aulas, né, então oferecemos 3 linhas de yoga. Então, foi em uma, gente, dá pra fazer aula experimental das 3. Olha que legal. E assim, mas quem estiver fora de Campinas também pode fazer as aulas online, não pode? Pode, a gente tem algumas aulas no YouTube, gratuitas, e a gente também tem um portal de yoga terapia. Então, é um portal mesmo, aí tem um valor, né, que você consegue parcelar ali por mês, enfim, mas aí você consegue também fazer aulas com a gente. Legal. E é necessário agendamento, porque as vagas são limitadas, né, por turma. Então, para quem quiser, entra, a gente vai deixar o nosso Instagram, entra ali, consegue chamar a gente no direct, ou também no WhatsApp, vocês vão falar comigo. Eu sou Então, professora, eu sou coordenadora. Sou tudo, secretária. Depois não tem como Então- não ficar ansiosa, né, gente? Aí a gente não quer ficar ansiosa. Fazendo mil e uma utilidades. Exato. Então, agendem a aula e conheçam o nosso espaço, que é incrível. E é bom lembrar também que é pra todo mundo, né? Pra todo Não tem mundo. questão de idade, de gênero, de... Não. né? Religião, de vegetariano, Não carnívoro, tem, todo gente. mundo Todo mundo é aceito. bem-vindo. Cada um no seu limite. Cada um no seu limite. Respeitando o seu corpo, respeitando o seu momento, respeitando a sua personalidade, né? Sim. Então, respeito acima de tudo aí. Ai, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, adorei bom. participar, são mulheres incríveis aí também, super Ai, inspiradoras, somos. né? Então seguimos juntas, fazendo com que o nosso trabalho se complemente por um propósito maior, Com certeza. né? Que é a Esse é o saúde. objetivo do De Bem com a Vida, Exato. é promover bem-estar, saúde, né? De Qualidade de vida. qualidade de vida. E divulguem para as pessoas ouvirem, se você conhece pessoas ansiosas, Ah, né? Em sim, volta por de favor. si, convida. Vamos Obrigada, nos meninas. Namastê. Beijo, Beijo. Beijo, namastê. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.